Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Meu convidado hoje é o Dr. Paulo André Pereira. Ele é médico psiquiatra. Doutor, quero agradecer demais sua presença aqui hoje em uma importante oportunidade de falar sobre depressão que gera mesmo dúvidas e sofrimento, né? Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ver cada dia aparecendo mais e mais na mídia, mas eu acho que principalmente a psiquiatria, quanto mais a gente puder falar, para poder, no sentido de diminuir toda a relação do tabu, né, toda a relação do medo do paciente em procurar o tratamento e entender que o quanto foi mudado já em todo esse tempo, aí, principalmente os últimos 15, 20 anos, né, o quanto já mudou a tecnologia, o tratamento, a quantidade de medicações novas. Não é uma coisa assim tão assustadora quanto muita gente ainda imagina, né? As pessoas têm medo. Tem um tabu que envolve a sua profissão, né? Que é você é psiquiatra, então a psiquiatria já tem... Opa, será que eu preciso de um psiquiatra, né? A gente sabe que muitas vezes você vai trabalhar em conjunto com um psicólogo, mas a gente vai chegar no momento de falar quando é a hora de procurar um médico e quando é que se faz o tratamento somente com o psicólogo, quando é que vai precisar combinar esses dois. Remédios também geram muitas dúvidas. O brasileiro, não sei se é só o brasileiro, mas as pessoas têm o hábito de ir ao médico, tem o remédio receitado e depois elas não voltam para fazer esse acompanhamento. Acaba que elas não sabem mais se a dosagem está correta para o novo estilo de vida, para a nova fase da vida, e de repente elas simplesmente se cansam de tomar esse remédio e param. A gente sabe que não pode, e né? até voltam, na verdade assim, não volta por um tempo, mas depois passam alguns meses, né, os sintomas acabam voltando, então justamente por causa desse medo, por mais às vezes que o profissional explique, passa-se ali um mês ou dois de tratamento e muito paciente já, não, tá bom, né? Até porque às vezes não é nem só o tabu em si, só o estigma que tem em cima dessas doenças, né? E do próprio doente, da rotulação, tudo isso. Além disso, o paciente geralmente está muito acostumado já em tratamentos clínicos, que muitas vezes são bem mais rápidos, né? Às vezes uma infecção urinária de estômago, você 1 ou 2 semanas resolveu, e o paciente vem com essa mesma expectativa na psiquiatria, né? Então até entender também que primeiro não é nenhum bicho de 7 cabeças nesse sentido, mas que é um tratamento prolongado, como qualquer outra doença crônica, como diabetes, hipertensão, não é uma coisa que vai dar para você tomar 1 mês, 2 e realmente ali já interromper precocemente, né? Com certeza. A gente vai chegar no momento de falar sobre isso. Começar falando de depressão e tristeza, né? Na nossa vida é feita de momentos alegres e de momentos tristes também, né? O que é tristeza e o que é depressão, né? Para diferenciar, as pessoas às vezes utilizam o termo errado. Então, acho que eu tô com depressão, tô muito triste. Queria que você falasse um pouquinho disso. Ou aquela coisa de rotular, né, precocemente, e muitas vezes são fases normais da vida, como por exemplo a ansiedade, né, a pessoa que está naquele ano, assim, por exemplo, no ano que vai casar, aquela preparação toda, ou no ano que está prestando vestibular, né, ou no ano que está prestando um difícil concurso público. Então, entendeu que realmente ali seria uma ansiedade patológica ou não. E na depressão a mesma coisa, às vezes um período de luto, né, uma perda, ou então um estresse pós-traumático depois de um assalto, uma coisa desse gênero. Então, fazer o acompanhamento também na psicoterapia, né, e a gente avaliar o que realmente, até o que é patológico e o que não é, por quanto tempo estão aparecendo esses sintomas ou não, né, justamente por causa desse tabu. Às vezes é o próprio paciente que tem medo, mas muitas vezes é a família. A paciente até nem tanto, mas a família vem junto e vem desesperada, achando que é uma coisa assim muito maior. Às vezes os pacientes acham até que o diagnóstico em si é só isso, né? O paciente já vem com tanta expectativa ruim, não, eu devo ter mais umas 2, 3 doenças, né? Quando você fala, você tem só a transtorno de depressão, você, mas só isso, ou só de ansiedade, que a ansiedade hoje em dia está tão comum que as pessoas estão começando a perder a noção de que muitas vezes é uma doença, né? Está tão comum que você, não, mas eu tenho ansiedade, mas que mais? Que outra doença? Não, é essa. Essa é a doença. E a depressão é a mesma coisa. O que pode desencadear uma depressão? E aí vem a pergunta, tem gente que você olha assim, claro que olhando de fora, você fala assim, mas como que essa pessoa pode estar como que ela pode estar em depressão, né?
é alguém, se a gente pensa nos problemas, né, mais comuns, falta de dinheiro ou falta do emprego, uma situação difícil na vida, né, de repente você perdeu pessoas da sua família muito queridas, né, então como se tivesse caído, seu mundo caiu, né, aí você vê a pessoa, você fala, tá tudo bem, tem dinheiro, não falta nada. Será que sem nenhuma causa? Primeiro vamos falar o que pode desencadear e se sem nada aparente alguém pode entrar em depressão. Muitas vezes já tem aquela predisposição. Existe isso de predisposição, então? Tem a predisposição genética, né? Tá. Então, não só genética, até mesmo social, às vezes grandes dificuldades já logo no começo da infância, né? Você vê, por exemplo, na pediatria, né? Todo plantão noturno de pediatria, aquele monte de criança fazendo nebulização, né? Então, por que existe tanto essa... Também tem muito essa associação, né? Com outros sintomas físicos, né? Que às vezes a gente não dá tanta importância, né? Por exemplo, a depressão pode começar com sintomas só físicos. Por exemplo, a depressão com dor, dolorosa. Hoje em dia, as pessoas estão querendo tanto inventar outro nome que às vezes chamam de fibromialgia. Porque eu tenho também fibromialgia. Nem sempre é fibromialgia. Às vezes é só a depressão que cursa com dor física e muitas vezes a dor física é o primeiro sintoma. Aí você nunca vai pensar, né? Eu estou com dor física, eu vou procurar o psiquiatra. Eu vou procurar, aí vai no ortopedista, no reumatologista, vai em vários clínicos até realmente tratar. Por isso que, por exemplo, lá no nosso espaço a gente tem tratado tanto fibromialgia e outras dores em geral, doenças físicas, por exemplo, síndrome de intestino irritável, muitas vezes, né? As somatizações todas, né? Então, pode fazer com que alguém esteja nesse ambiente, então, predisposto. Começa com a predisposição genética, mas você pode não ter nenhuma, muito pouca, mas de repente passar por grandes dificuldades e aí ter aquele gatilho. Na verdade, assim, é a reação depressiva que a gente chama, né? É a reação que a pessoa tem que define melhor a doença. Porque assim, se você for pensar no fato causador mesmo, né, no gatilho que a gente chama assim, por exemplo, uma grande dificuldade, uma perda do ente querido e tal, seria igual para todo mundo, mas não é. Você vê que tem pessoas que às vezes perdem 2, 3 parentes muito próximos e lidam melhor. Outros às vezes perdem alguém até distante e ficam um ano numa depressão muito grave, né? Então tem essa predisposição inicial, mas muitas vezes nem tanto, mas é uma questão às vezes de história de vida e de adaptação às frustrações, às dificuldades, né? E cada um tem uma resposta, né? Então tem muitas vezes a depressão começa com a depressão ansiosa e aí às vezes tem mais sintomas de ansiedade do que depressão. Então aí você tem que ir tratando as duas coisas, né? Então por isso que a psicoterapia também entra muito aí. Né? Lá no nosso espaço nós temos lá 5 psicólogas, cada uma na sua especialidade, né? Dependência química, outra de psicologia infantil. Então é importante ter essa abordagem para trabalhar essa reação, porque o paciente acha que é só tomar um comprimido, e muitos acham, né? Tomar um comprimido mágico e está tudo resolvido, mas você tem que trabalhar as causas. Eu sempre falo que assim, quando o paciente insiste, né? Porque é engraçado, o paciente que passa na psicoterapia muitas vezes tem medo de ir no psiquiatra. E vice-versa, o que vai na psiquiatria acha que isso tudo é só remédio e não quer fazer a terapia necessária. Se você pensar, né, tem gente que prefere só tomar o remédio. E não tem que fazer o exercício ali diário que é da terapia, né? Isso, de trabalhar essa reação, porque você toma a medicação agora melhora um pouco, se amanhã depois acontecer um outro problema semelhante, se você não trabalhou, vai ter problema de novo, né? Então tem que tratar isso daí. Então é importante fazer essa terapia que muitos pacientes às vezes ficam com medo. Então eu sempre falo para eles assim, que a medicação tem que imaginar como óculos para miopia. Você põe óculos, você passa a enxergar melhor, mas você não tratou o problema, só vai tratar na cirurgia, né? Então na doença psiquiátrica em geral é a mesma coisa, você toma a medicação, você fica melhor, você diminui a ansiedade, diminui às vezes o número de crises de ansiedade, até de pânico, né? Melhora da depressão, tem uma sensação de bem-estar, tudo tem essa melhora. Mas as causas estão lá. Então amanhã depois você pode ter um problema qualquer aí na vida e ter uma nova piora, né? Queria que você comentasse os graus, porque eventualmente pode haver alguém que está passando por um momento ou passou por uma depressão num grau mais leve, não buscou ajuda e ela mesma se encarregou. Porque a gente tem uma coisa de viver, assim, né? A gente tem uma vontade de viver que é própria, acho que,
do ser humano, né? Então, você se enxerga com um problema, se você teve a capacidade de se enxergar com aquele problema, a gente quer dar uma solução para isso, né? Queria que você falasse um pouquinho, se alguém pode ter uma depressão leve, falar dos graus, e se pode passar por ela sozinho. Sim, sozinho se sem tratamento, não? Sem buscar então, essa ajuda. Exatamente, aí que tá. Vai depender da história de cada um, de como a pessoa vai lidar. É mais ou menos a mesma coisa que a dor. A dor não é a mesma para todo mundo. Se você pegar um alfinete aqui e colocar em cada um vai ter uma resposta, um nível. Tem aqueles que uma pequena dor é o... Na depressão é a mesma coisa, porque para dor, hoje em dia tem até uma escala de dor, né? Com a depressão é a mesma coisa, né? E com a ansiedade também. Então, às vezes uma crise ansiosa nem chega a ser crise de pânico, nada disso. Mas para aquele paciente, aquilo tem um significado tão grande, né? Que a crise parece muito mais... É incrível, né? Como o ser humano tem essa capacidade também de repente, se refazer, né? De buscar essa alegria de viver, porque a gente sabe que tem a depressão grave, que ela pode gerar problemas muitíssimo sérios, né? Já, a doutora explica mais pra gente. Vamos conversar com a nossa telespectadora Ivonete, que tá na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Ivonete, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa tarde. Obrigada por ter ligado, viu? Eu que agradeço. Pode fazer sua pergunta. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor, que eu tenho um filho com 30 anos, ele já é uma pessoa formada em faculdade e tudo, mas ele é triste, ele vive escondido, a casa minha é muito grande, ele se esconde, ele fica na parte de cima, lá no quarto dele, ele não tem diálogo com a família, e eu acho isso muito estranho. De alguma maneira, Ivonete, você já tentou conversar com ele sobre isso? Filho, você tá bem, tá triste? E o que ele te diz quando você aborda ele desse jeito? Ele fala que tá sempre bem. Tá tudo bem? Ele fala que tá bem. Ele sempre foi assim, Ivonete? Hã? Ele sempre foi assim? Sim, quando ele estudava na escola, nas escolas assim, né, então a professora achava ele muito quietinho, mas ele foi sempre quieto, assim, eu criei ele sozinho, né? Nunca repetiu nem um ano de escola. Mas você nunca fez tratamento, já fez, como? Não, ele não, quando eu falo levar ele no psicólogo, ele fica bravo quando eu falo isso. Tá. Ele não gosta que fala. Fala que ele não tem problema nenhum, ele fala. Obrigada, Ivonete. Um beijo para você. Obrigada por ter ligado. A gente sabe da importância dos telespectadores fazerem suas perguntas, porque hoje o que passa a Ivonete aí com o filho dela é o que muitas pessoas estão passando e às vezes essas pessoas hoje estão impossibilitadas de fazer essa pergunta. Então, com certeza vai esclarecer para muita gente. Doutor, ela conta que o filho dela sempre foi assim. Você vê que ela falou da negação, né? Não disse há quanto tempo, né? Se realmente teve já alguma outra tentativa de tratamento, alguma outra abordagem, talvez até na escola, quando era mais jovem ainda. Então, tem que se avaliar o caso, né? Mas você vê que a negação que ela falou é geralmente a primeira em qualquer doença em geral, né? Mas e na psiquiatria também, mas só que justamente, que nem a gente tinha falado, né? Por causa desse tabu, desse estigma, essas fases, a fase de negação, depois uma aceitação melhor, né? O período de barganha, bom, tudo bem, eu estou doente, agora entendi, mas como que eu vou tratar? O que eu ganho, o que eu perco fazendo o tratamento, né? Todas essas fases que se passa com qualquer doença em geral, mas na psiquiatria você acaba muitas vezes demorando muito, né? Parece que já tinha 30 e poucos anos, né? E não procurou aquele medo realmente de fazer um tratamento e ficar adiando por muito tempo sem a necessidade, né? A nossa vida é feita de momentos bons e ruins, né? Quem fala que a vida não tem problema nenhum, não é verdade, né? A gente tem problemas todos os dias, né? É igual para todo mundo. Agora, se ele for sempre assim, mais tímido, mais fechado, você acha que ainda assim o que está errado aí é essa negativa de não querer, ele ficar bravo de buscar tratamento? Porque olha, ir no psicólogo não precisa ter nenhum problema para ir, não é? Exatamente. Qualquer fase mais
complexa, né? Qualquer grande mudança de vida, né? O paciente começa a sair da escola, vai para a faculdade, depois o período... Fases normais, né? Isso, a gente vai se adaptando. Fase de grande mudança da vida, às vezes até mudança de residência mesmo. Né? E aí perde-se uns amigos, ganha-se outros, estão em todas as informações aí, não teve o lado do paciente também. Isso, tá. Que realmente foi mais a impressão familiar. Né? A impressão familiar, mas a impressão familiar, ela me soa sempre tão importante, porque a mãe, ela sempre quer o melhor para o filho. Não, não é questão de importância, é questão de ver como que é, porque mesmo a familiar, cada um dos membros vai ter visões diferentes. Às vezes, muitas vezes o pai acha que é frescura, fica 30 anos sem tratar, porque ele achou que não era importante. A mãe, de repente, se preocupou, como no caso dela. Então, cada um tem uma visão e, na verdade, muitas vezes não é nenhuma dessas o que realmente está acontecendo. Então, é importante ouvir cada um para poder ter um diagnóstico melhor do problema em si, né? Desde sempre, né? Deixar claro e desmistificar dentro de casa, né? Acho que o primeiro lugar onde os mitos caem é dentro de casa. Se na sua casa é normal fazer terapia, né? É normal de vez em quando você visitar o médico psiquiatra, assim como você visita o cardiologista, a mulher o ginecologista, né? Se dentro de casa isso for normal, será que então não está na hora? Sua mãe fala alguma coisa que de repente é uma informação, ela está preocupada. Você fala, então tá bom, eu vou dar uma passadinha ali no psicólogo ou no psiquiatra, se isso for normal dentro da sua casa, por que é tão difícil ali, né? E assim como em tantos outros lares, doutor, você sabe disso, que você é o psiquiatra, né? Quantas vezes a pessoa não chega ali, tá com a cara emburrada, porque olha, eu só vim aqui porque a minha mãe mandou, então deixa ela falar. O pessoal às vezes não quer nem falar na hora da consulta, né? Isso, muitas vezes não é nem a questão da doença toda em si, mas você tem ali um leque de sintomas, né? Muitas vezes tem vários sintomas presentes, mas tem que ver qual vai ser realmente aquele que é mais importante para o paciente, né? Então, muitas vezes assim, o paciente está com depressão ou com ansiedade, mas está com insônia também, como decorrência. Entendi. E aí ele vem, para ele o problema é só insônia. Então, mais uma a questão que a gente estava falando do abandono do tratamento, isso muitas vezes acontece porque o paciente está preocupado com uma resolução imediata do problema dele. Né? E às vezes para ele, o problema é insônia. E às vezes ele nem tem a compreensão da doença toda. Ele acha que é só a consequência insônia. Aí você começa a tratar, por exemplo, passei a dormir bem, aí abandona o tratamento e acha que não tem mais nada para ser visto. Né? E aí lá na frente, depois volta com a mesma queixa de insônia, até você entender tudo que está sendo envolvido aí. Né? Eu vou dar um recado para quem está em casa. Eu volto com a seguinte questão: a família sempre quer ajudar, os amigos sempre querem ajudar, mas a gente entende que de repente num determinado momento, então, e uma coisa que acontece muito na adolescência, até mesmo na fase adulta, o fim de um relacionamento, o fim de um namoro, um noivado, algo que para aquela pessoa é a dor 10 na escala. De 1 a 10 é 10. Aquela dor é a maior que a pessoa já sentiu, né? E aí naquele momento, depois desse fim de namoro, por exemplo, você tem um jovem, pode ser homem ou mulher, que não quer sair de casa, que não quer mais nem ir para a escola às vezes, ou só vai para a escola, mas não faz nada mais do lazer. Fim de semana em casa, choro, não quer ir ao cinema, não quer fazer as coisas que dão prazer, ou davam prazer a ela, sempre deram prazer. Já, eu quero que você conte pra gente, onde é que é esse limite do respeitar um momento, né, que também é chamado de luto, já você me fala mais sobre esse luto, né, e quando é que a hora, olha, agora acabou, já passou tempo demais, a pessoa precisa de uma ajuda, porque os pais às vezes ficam com medo até de deixar essa pessoa que não quer sair de casa sozinho, né? Então acaba todo mundo se envolvendo nessa história, e todo mundo se envolve mesmo. Você tem alguém com problema na sua casa, você acaba ficando com esse problema também. Já você me fala dessa importância e desse limite, o que é respeitar o momento, e quando é que é a hora de, olha, agora não dá mais para esperar, eu vou te levar ao médico, tá? Já o doutor explica aqui pra gente. O doutor Paulo Pereira continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre depressão. Nós também, o doutor falou um pouquinho de ansiedade, também vou abordar a questão da ansiedade. Será que um excesso aí de ansiedade, um transtorno de ansiedade pode provocar uma depressão? O que será que é mais grave nessa história toda aí?
Não saia daí, consulta ao doutor volta em 3 minutinhos. Enquanto isso, eu espero sua participação. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje e falar sobre depressão. Quem tira as nossas dúvidas é o nosso convidado, o médico psiquiatra, Dr. Paulo André Pereira, está posicionado aqui ao meu lado, já tirou várias dúvidas dos nossos telespectadores aqui. Continuem participando pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pelo Facebook. facebook.com, tá aqui, ó, /consulta ao doutor. Pode participar, mande sua pergunta. Já estou com a nossa página aberta aqui. Enquanto carregam as mensagens, eu refaço a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Na vida, como eu disse, a gente passa por diversos momentos desagradáveis, né? Seja pela morte de alguém, ou alguém que não morreu, mas saiu da nossa vida, foi embora, um fim de relacionamento, né? Existe essa dor, né? Então a pessoa está viva, mas ela não quer mais fazer parte da sua vida e isso causa uma dor. Aí você tem ou um jovem, um adolescente, ou mesmo um adulto passando por uma fase como essa, que a partir daquele momento, então, não quer mais sair, às vezes não quer ir para a escola ou para a faculdade, não quer mais ir para o trabalho, ou vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, mas não quer mais sair para nenhum momento de lazer. Sai para trabalhar, ponto, volta para casa e é cama, choro, tristeza. O que é? Respeitar este momento, né? Então, quando é que a família ali, que vai ficar incomodada, porque ninguém quer que o seu filho, a sua filha, ou o seu irmão, a sua irmã passe por um momento como esse, né? O que é respeitar esse momento? Quando é que é a hora de falar assim, olha, agora chega, já passou tempo demais nessa... Da produção do dia a dia, né? A gente de ter que, assim, você teve uma situação, teve uma perda do ente querido, ou realmente uma perda de um relacionamento, ou às vezes de um emprego, alguma coisa que aquilo, o tempo de você trabalhar é muito pequeno. Às vezes você perde uma pessoa muito próxima, um pai, uma mãe, e aí você tem 2, 3 dias ali do trabalho, 2, 3 dias depois você tem que estar lá como se nada tivesse rendendo acontecido. 100%. Então, é uma questão de realmente trabalhar e avaliar qual tipo de tratamento, qual tipo de atenção que vai ser dada. Muitas vezes a pessoa tem capacidades intrínsecas de trabalhar isso melhor, né? Ou também por exemplo, a própria perda em si é muito relativa, né? A perda de um relacionamento, como que acabou? Tem uns que terminam de maneira muito drástica, outros com muito mais respeito, mais tranquilidade, né? Ou a perda de um ente querido, a mesma coisa. Uma coisa é você perder alguém assim, muito idoso, estava 2, 3 anos internado, você tem uma certa expectativa de fim de vida. Outra coisa é perder uma pessoa muito jovem, ou então de uma maneira abrupta, né, que você não estava esperando mesmo. Então, realmente, o tratamento vai ter que ser feito aí para poder suportar essa falta de tempo, de trabalho psíquico em torno do... Eu percebo que existe uma tolerância maior quando essa tristeza ou esse momento difícil é por morte. Mas existe uma tolerância infinitamente menor, né? Até porque não foi alguém que morreu num fim de relacionamento, né? Parece que a família entende menos, né, esse sofrimento, quando, afinal, todo mundo já passou por isso, ou a maioria das pessoas já passou por uma situação de final de relacionamento, né? Você percebe isso também? Existe uma tolerância menor? Existe um julgamento da sociedade, né? Isso, também com julgamento. De querer julgar o que aconteceu. Porque eu falei, a questão da resposta que você tem ao problema, né? Ou a resposta à dor, por exemplo, né? A resposta à causa da depressão, que vai variar. Mas isso a sociedade não entende. Todo mundo acha que a questão é o problema pontual que aconteceu. Mas não aconteceu nada. Depende, para cada um vai ter um significado. Né? Você falou da acupuntura. Como é que a acupuntura ajuda quem sofre com depressão? Então, a gente tem muitos tratamentos específicos para a depressão em si. Mas, como eu falei, como a gente tem muita somatização, muitos outros sintomas paralelos, né? A depressão, por exemplo, insônia, dores físicas, né? Muitas vezes aquela contração muscular, né? Aquela famosa fibromialgia, quando até chegar lá, muitas vezes é apenas assim, dor muscular, né? Cervical, aquela queimação no topo da cabeça, que alguns pacientes falam. Aquilo começa devagar, vai evoluindo, chega uma época que assim, a parte muscular já
assim, você já quase não sente. Aí depois ela começa a afetar as articulações, né, toda a estrutura óssea. E aí é que entra realmente a fibromialgia, que você chega a ter 12, 13 lugares no corpo. Vários pontos, né? Aliás, é um dos critérios para definir. Todos, né? E você tem aquela dor, que é aquele paciente que na hora de levantar de manhã, ele até tem que estudar, por onde que eu saio, por onde que eu levanto, para ter menos dor, né? Postura mais ontálgica, né? Que vai ter menos dor no dia a dia. Então, como esse está sempre muito associado a bastante a ansiedade, mas mais ainda a depressão, então na acupuntura é muito bom, porque a gente realmente não está tratando só a depressão, como no caso com as medicações, né? A gente entra com a medicação também, mas fazendo a acupuntura para ansiedade, para a depressão em si, mas para todos esses sintomas físicos paralelos. Então, por exemplo, a dor muscular e a insônia, que às vezes é a primeira queixa, some ali na segunda, terceira sessão, ou pelo menos tem uma grande melhora, né? Eu vou me posicionar para dar um recadinho para quem está em casa. Enquanto eu chego até lá, doutor, vai respondendo essa pergunta da Adriana Silva. Ela diz: boa tarde. Costumo me isolar quando acontece um determinado problema. Fico muito estressada. Aí ela faz uma pergunta: isso é um quadro de depressão? Eu queria que você falasse um pouquinho. E de repente a pessoa não gosta de falar sobre aquele determinado tipo de problema que ela enfrenta, aí por isso ela se isola. Num determinado momento, aquele é o tema de conversa com amigos ou família, aí ela se isola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse isolamento. Até a nossa outra telespectadora que falou conosco aqui, fala desse isolamento. A depressão, ela é sinônimo desse isolamento? Ela é muito característico, né? E muitas vezes, assim, o que você vai ter é até melhor, até realmente aconselhável você ter um período, né? Como a gente estava falando, um período para descansar, um período para ter poder trabalhar aquilo melhor, né? Até para se recuperar de uma maneira geral, mas depois você poder estar procurando tratamento, né, em seguida, para poder ter um posicionamento. Vai precisar de medicação? Não vai precisar de acupuntura? Não vai, ou é terapia? Realmente, pelo menos um tempinho curto é importante para você recuperar e já começar a dar início ao trabalho do significado que aquilo teve para você, né? Perfeito. Doutor, você falou de uma terapia de repente em família, e eu falei que quando a pessoa está passando por um problema como a depressão, a família toda se entristece, né? A família toda fica ali doente, né? Queria que você falasse um pouquinho. É preciso às vezes fazer um tratamento com toda a família? Um jovem que está passando por uma situação, está fazendo tratamento, até para essa mãe, esse pai, para eles conseguirem entender. A família pode ser chamada também? Como que isso acontece? Falando sobre aquela predisposição genética, como ela está ali presente, é a mesma coisa, por exemplo, com obesidade, hipertensão, que às vezes você tem uma família inteira com todos aqueles, com aquela mesma doença, né? Então, no caso da depressão, a mesma coisa pode acontecer, ansiedade. Eu já tive 3, 4 pacientes da mesma família, né? Tratando que, inclusive, além de ser uma família no dia a dia, ainda era família também no trabalho, tinha uma empresa familiar. Então, você tem toda aquela dinâmica, né? Então, o que acontece? Por causa dessa tendência genética, é como na obesidade. Você dificilmente vê uma pessoa muito obesa e que o resto da família não é. Tudo magrinho. Né? Geralmente todos, porque é todo um convívio, não é só a questão genética em si. E no caso da depressão e da ansiedade, é a mesma coisa. Então, muitas vezes é importante, você trata a família inteira. Então, tem o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Então, o lado ruim é assim, um adoece, muitas vezes os outros começam a adoecer também. Mas tem o lado bom que, assim, quando você trata um ou dois da família, toda aquela dinâmica familiar começa a melhorar muito mais rápido. Aquilo é maior do que a soma do que cada tratamento isolado, né? Então é importante. Olha só, Mônica de Oliveira Neves diz que tem depressão, está enfrentando luto recente. Tá muito difícil passar por essa fase aqui, ela conta pra gente. O medicamento poderia me ajudar? Ela te faz essa pergunta. E diz que já tomou algum tempo atrás por indicação médica. Como que é essa história do remédio? Sim, então, é uma questão de avaliação, né? Ver qual medicação vai ser necessária. De repente, né? Não é mais aquela que ela tomou num determinado momento antes. Isso, de ter um acompanhamento com o profissional, porque você sabe que, infelizmente, 60% a 70% das medicações psiquiátricas não são prescritas por psiquiatra, são pelo clínico. Por quê? Porque pelo tabu, a pessoa tem medo. Então ela prefere, não, estou indo no neuro, né? Não é psiquiatra. Então, ou vai no gastro, quando a doença é né? Quando ainda tem algum sintoma físico associado, é mais fácil ainda.
Então, quer dizer, tem uma avaliação verdadeira, né? Porque às vezes se passa no clínico, aí daqui a pouco perdeu o convênio, mudou de convênio e tal, vai passando em vários, cada um passa uma coisa, e você não tem um tempo, né, para avaliar. Na psiquiatria, eu costumo dizer que assim, nunca é a mesma coisa, a gente está sempre reavaliando, cada consulta é uma nova avaliação, e muito raramente a gente vai manter aquela mesma medicação tudo igual. Cada vez a gente vai ter que fazer uma alteração. E esses medicamentos vêm mudando muito, melhorando demais, né? Sabe por que eu falo isso? Tem muita gente que escreve aqui, mas é que eu já tomei 30 anos atrás. As drogas eram outras, né? O que era utilizado era diferente. E aí teve algum problema por algum motivo com esse medicamento, não deu certo, ou teve que parar, enfim. E a pessoa hoje passa por um problema, olha só, quanto tempo depois, e continua com aquela ideia de que é ruim fazer um tratamento com medicação psiquiátrica. Quanto mais a gente puder conversar, mais vai tirando esse tabu, justamente por isso que você falou. A ideia da população em geral até hoje é o quê? Que a psiquiatria é aquela psiquiatria não é de hoje, mas é de 10, 15 anos atrás. E aí, o que acontece? Naquela época, a tecnologia que a gente tinha, a medicação, era muito diferente e era muito mais limitada. Então, por exemplo, aquela primeira ideia, né? Falando de psiquiatria, aquela primeira ideia de camisa de força e tal, né? A gente não usa mais aquilo. Hoje em dia a contenção é muito mais química, porque a tecnologia mudou tanto, você dá uma injeção meia, sei lá, dependendo da medicação, e já tem um bom contorno aí do problema, e daí já, né, faz internação, e aí faz o acompanhamento, como a gente faz lá no hospital também. Mas, então, realmente tirar esse estímulo e entender que não tem mais essa de camisa de força, que o hospital, ou mesmo uma clínica, é um lugar de tratamento de doenças, muitas vezes até leve, uma depressão leve, né, uma ansiedade leve, e realmente poder tirar esse medo. Já você me fala, mesmo sendo leve, por que interna, tá? Porque às vezes as pessoas também não conseguem entender, mas poxa, o médico falou que o problema era leve, por que eu tenho que ser internado? Já você explica pra gente se tem fatores que vão contribuir para que a situação piore. Por exemplo, já um ambiente favorável para o alcoolismo, um ambiente favorável, de repente, para o uso de drogas, tá? Já você me explica o que pode piorar aí, né, nesse cenário. Doutora, Socorro falou da questão do profissional psicólogo, a gente sabe que tem que ter uma empatia, né? Existe isso mesmo, às vezes o profissional é excelente, você vai até ele, mas não tem quando a pessoa sente que não tem uma troca, não continua fazendo. É importante não desistir nesse momento, porque o paciente fala, muitas vezes volta, não vou fazer mais terapia, né? Porque às vezes eu mesmo indiquei, volta, não vou mais fazer porque eu não gostei daquele. Procura outro. Procura outro, porque é uma questão de empatia mesmo, né? Tá. O que ela diz ali que atrapalha mais é a questão da ansiedade, de tudo que ela sofreu, do ambiente até, do lar, né? Então a gente sempre imagina o lar como um lugar seguro e tranquilo, né? Para que a gente possa enfrentar todos os problemas do dia a dia, né? Quando você não tem isso dentro de casa, isso também pode piorar, né? E abordar, porque muitas vezes assim, né? A gente tem o paciente, a gente trata ele, mas ele chega em casa e tem tantas dificuldades que fica difícil. Então, a família não é só aliado do paciente, é da gente também. Muitas vezes eu falo, segunda, terceira consulta, mas e a sua família? Você não tem quem mais pode vir junto, até para a gente ter uma opinião de outra pessoa da mesma situação, que já vai ser um pouco diferente. E é importante tratar, entender, assim, cada situação vai ter um destino e o tratamento nem sempre é o mesmo, né? Então, por exemplo, numa família que tendo grandes dificuldades, muitas vezes o tratamento, a melhor coisa, às vezes a pessoa fala assim, vou fazer terapia de casal, por exemplo, e tem a expectativa de que o terapeuta de casais é, por exemplo, um santo casaventeiro, que vai forçar, não vai forçar nada. Muitas vezes é uma relação assim tão doentia, que às vezes tem 3 doenças, um de cada, e a terceira é a própria relação em si. Então, às vezes a relação está tão problemática que muitas vezes o mais saudável é a separação. E muitas vezes até de famílias. Tem famílias que às vezes a dificuldade é tão grande, está lá 20, 30 anos tentando a mesma coisa e a outra pessoa não entendeu, coisa do gênero. Bom, a melhor coisa, vamos dar um tempo, vamos dar, né, para realmente, a ideia não é estar nem junto nem separado, é o que é mais saudável. Socorro. Para a nossa telespectadora, não está na linha mais, mas ela está nos assistindo.
não desistir de fazer esse tratamento, buscar, de repente, uma das alternativas é levar o marido junto, né? Essas tristezas têm que ser digeridas, trabalhadas, né? A ansiedade, como que a ansiedade trabalha com a depressão? Ela provoca a depressão, ela piora? O que é mais grave ali? Um transtorno de ansiedade ou a depressão? Do caso não dá pra falar que é mais... Não tem o mais grave, porque assim, existem níveis de gravidade, tá, né, e subtipos dos dois lados, né? Tá. São duas doenças diferentes, mas que assim, muitas vezes cursam em comum. E muitas vezes tem tantos sintomas em comum que às vezes o paciente acha que tem as duas coisas, né? Às vezes o diagnóstico, ou às vezes o diagnóstico é duplo, tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tem uma depressão ansiosa, né? Ou uma ansiedade que leva a depressão depois. Isso é que você falou, também existe. É assim, uma ansiedade sem tratamento a longo prazo, já está bem documentado, já bem estudado há bastante tempo, aí uns 5, 10 anos, que acontece? Depressão, bastante tempo sem, ansiedade, bastante tempo sem tratar, ela leva a depressão também. Só que aí não é que vai mudar de doença, você vai ter as duas, né? Você vai ter a outra até como uma consequência, né? Agora, se falar de ansiedade, não tem hoje quem diga 100% que não é ansioso. Até o próprio estresse, eu não sei, ele deve favorecer a nossa ansiedade, né? Para quem está em casa nos assistindo, já que a gente falou tanto de depressão quanto de ansiedade, o que não é mais, deixa de ser normal na ansiedade? É difícil, no nosso dia a dia é difícil ter essa ideia, né? Às vezes eu lembro aquela música do Renato Russo que fala que vivemos num mundo doente. Infelizmente a gente tem que concordar um pouco, porque a nossa sociedade, principalmente aqui ocidental, a nossa ideia assim é produção e foco. Então é aquela correria, e muitas vezes assim, existe a gente cultua isso, né? O tempo todo estar com uma grande preocupação. Então quando a pessoa é muito tranquila, todo mundo até estranha, né? Eu costumo falar que hoje em dia a gente já tem o normótico, que é o normal, que é neurótico, ele acha que isso é normal, né? Tá o dia inteiro acordando, correndo. Às vezes você sai de manhã, nos primeiros 5 minutos você vê assim, uma meia dúzia de pessoas, uma agredindo a outra no trânsito, tá? Aí você fala, realmente, o que é ansiedade, o que não é? Quem, né, é realmente tão normal, até quando é normal, até quando não é, o que está atrapalhando na sua vida, né? Porque, até por causa disso, muitas vezes a pessoa não procura tratamento, que acha, tá todo mundo na mesma situação, e não é bem assim. Né? Tem ansiedade boa, tem ansiedade ruim. Né? Você falou do casamento, a pessoa que está para casar fica estressada, a gente sabe, mas é uma coisa boa nesse caso, né? Algo muito bom vai acontecer. É uma ansiedade boa também. O que acontece? A ansiedade em si, ela não é nem boa nem ruim, né? A ansiedade é uma coisa que faz parte de toda a nossa constituição, não só mental, física também. E a ansiedade, ela é aquilo que te leva para frente. Então, por exemplo, a ansiedade que leva a procurar estudar alguma coisa, a ansiedade que te empurra para procurar um emprego, procurar conhecer alguém e casar, tudo isso é ansiedade, digamos, né, saudável, normal. Agora, o problema é quando vira patológico, né? Porque a ansiedade, é assim, o nosso corpo inteiro, não é só a mente, né? Todos os sistemas do nosso corpo, o que acontece? Eles se adaptam ao estresse, à ansiedade, tá? E aí você aumenta o estado de alerta para resolver um problema. E aí depois você diminui, tudo bem. O problema é que na ansiedade patológica a pessoa aumenta esse limiar e fica indefinidamente. Por isso que daí, por exemplo, insônia. Porque você chega de noite, você está com 20 preocupações. Perfeito. A cabeça não para de desligar, né? É verdade. Vamos para o intervalo, tomar uma água? No próximo bloco, o Dr. Paulo Pereira, que é psiquiatra, continua tirando as nossas dúvidas sobre depressão. Também falamos aqui sobre ansiedade. Vamos continuar o bate-papo. Tem mais um bloco pela frente. São 3 minutinhos que nos separam desse último bloco. Eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta. O doutor de hoje fala sobre depressão. Quem tira as nossas dúvidas é o psiquiatra Dr. Paulo André Pereira, que está aqui ao meu lado. Doutor, você falou da cena da camisa de força, né, de tudo aquilo que as pessoas imaginam quando pensam numa internação ou num problema psiquiátrico, né? Hoje a gente sabe que o cenário é diferente, mas isso me lembrou a questão de um surto. De repente a pessoa tem um surto e ela fica mesmo incontrolável, né? Às vezes agressiva. Queria que você falasse um pouquinho.
Do que a gente conversou aqui, depressão, ansiedade e um outro tópico que eu coloco aqui também, síndrome do pânico, isso pode causar algum desses surtos que de repente eu estou imaginando numa cena aí? Sim, pode ter, né, vários tipos de crise e gravidades diferentes, e nem sempre vai precisar de uma intervenção tão incisiva quanto a internação, né? Essa avaliação e ver, porque muitas vezes assim, até você pode ter surtos e crises leves, mas assim, com uma frequência muito grande. Tem paciente que chega a ficar 2, 3 vezes por semana, né? Indo na emergência e aí toma alguma medicação ali pontual, dia seguinte, 2, 3 dias depois, tá lá de novo. E ver quando que é o caso de internar ou não, né? Tá. E essa internação, num determinado momento aqui durante a entrevista, você falou que às vezes até num caso leve há a internação. Quem é que decide isso e qual é o critério? A internação tem que ser avaliada e entender o que é realmente internação. Às vezes as pessoas têm uma ideia meio, né, distorcida do que é. Conta pra gente então. Meio distorcida, ou não tem muita certeza do que realmente é a internação. Acha que muitas vezes vai resolver tudo, né? A internação ela não é para tratar, né? Essa que é interessante. Não é tratamento. A gente fala isso para muitas famílias quando a gente quer dar alta, tem famílias às vezes muito resistentes. A gente fala, olha, é o momento da alta, porque o tratamento principal, às vezes o tratamento principal não é nem com medicação, é o psicoterapêutico. Então vai ser lá fora. Então ele precisa ter a alta, né? Porque muito tempo internado, você começa a perder, não tem mais horário, né, certinho para acordar, não tem prazos, né, deixa de trabalhar, começa a esquecer tudo que você já sabe. Então faz parte do tratamento essa reinserção na própria sociedade. E essa saída da sociedade vai servir para quê nessa internação? Então, essa saída quando realmente o grau estiver atrapalhando né, o trabalho, o convívio familiar ou botando em risco, principalmente, né, a si mesmo ou aos outros. Então, vou imaginar uma depressão muito grave, em que o psiquiatra ou mesmo o psicólogo dizem que esse paciente não pode ficar sozinho. E hoje nós estamos num tempo em que todo mundo está fora de casa o tempo todo, né? Todo mundo está trabalhando. Ninguém pode... até gostaria às vezes de, então, peraí, deixa eu programar aqui um tempinho para ficar, mas às vezes não dá. Você acabou de mudar de emprego, não tá na hora ainda de pedir férias, né? Não dá para você tirar uns dias para ficar com aquela pessoa. Nesse caso, por exemplo, poderia ser uma internação. Sim, onde a família não consegue ficar com a pessoa. A gente tem que sempre, né, basear a questão de internar ou não em termos de gravidade da doença. Porque muitas vezes a gente acaba saindo por esse viés aí de fazer uma resolução para a família, um alívio, e não é bem essa a ideia, né? A ideia é o tratamento. Perfeito. E para tratar tem que estar em convívio. Sim, faz parte da melhora, né? Você falou de repente sair do trabalho, né? Tem gente que está em depressão, mas continua trabalhando. Existe, nesses graus, então, que a gente está falando, nesses níveis da doença, tem algum grau, então, que a qualidade do trabalho fica intacta naquele momento, às vezes não se sabe como, mas está rendendo muito bem. O problema é o voltar para casa, o problema é num outro ambiente. Pode existir isso? Sim, tem o problema em cada ambiente e a percepção. É muito interessante que homens e mulheres vão por motivos muito diferentes no médico, né? Primeiro que assim, a maioria é mulher, né? A mulher se trata muito melhor que o homem. Então, 80% dos nossos pacientes é mulher. Não porque acontece mais com mulheres, mas porque elas vão mais atrás. Porque elas vão mais atrás, porque elas já elas têm uma noção melhor, têm menos tabu, né? Já tem esse direcionamento. E também assim, o que incomoda é diferente, né? Da mulher, geralmente o que incomoda são as interações. Quando ela começa a não conseguir interagir bem com os filhos, com o marido, com todas as pessoas com quem ela tem convívio, aí isso já leva a buscar o tratamento. O homem não. O homem continua sem tratar. Aí ele só vai realmente tratar quando isso começa a afetar o trabalho. Aí ele fala, agora eu vim aqui porque faltei no trabalho. E se não tratar, isso é verdade. E se não tratar, isso pode ir piorando a situação? Ou uma depressão leve, ela pode ser a mesma depressão leve por 20 anos? Então, a tendência é que acaba piorando, porque primeiro tem o próprio desenrolar da doença natural, que já pode levar a uma piora um pouco, mas assim, aquilo aconteceu muitas vezes como consequência de um problema. Se você está lá e revivendo esse problema lá, às vezes até diariamente,
isso aí realmente vai estar sempre ali te incomodando e vai levar Você alimenta pior, né? o problema. E vai sempre, vai se alimentando. A Linda Fernandes quer saber, se ela diz que tem dia aqui que ela está bem e tem dia que ela está muito mal, chora o dia todo. Ela pergunta, isso é depressão? Então, ó, muitas vezes pode ser, mas isso eu acho importante para a gente falar do seguinte, não se dá muita importância a coisa de moda. Eu costumo falar, moda é legal lá no Fashion Week, lá, mas no dia a dia, né, principalmente na medicina, não dá tanto ouvidos de repente, muita coisa veiculada até na mídia, porque fica aqueles diagnósticos de moda, né? Então, por exemplo, agora a gente está tendo esse surto de dengue, né? Então, assim, qualquer gripe agora é dengue. Então, fica os hospitais superlotados, tá? E no caso da psiquiatria, a gente teve muito com a depressão um tempinho atrás, alguns anos atrás, e também, até hoje ainda tem um pouco com o transtorno bipolar, que, assim, ele é relativamente raro, não é muito frequente, mas a mídia deu um destaque tão grande que aí todo paciente que tem esse tipo de sintoma, então tá bem, ou pelo menos se sente assim, né? Bem num dia, no outro tá muito pior, aí ele já chega se dando, eu sou meio bipolar. Não é bem assim, né? Então tem que ser avaliado para ver. Muitas vezes, assim, você pode ter uma alternância entre estar bem e pior. Isso não é bipolaridade, né? Isso é só alternar entre estar bem e não controlado. E nem depressão porque chora um dia inteiro. Aí tem que ver, assim, é um dia inteiro, tá? Mas por quanto tempo, né, que tá? Como que está sendo está tendo outros sintomas paralelos, né? Outras doenças que estão cursando junto. Né? Agora, se isso a incomoda, num dia está muito bem, no outro não conseguir nem lembrar o motivo da alegria do dia anterior e ficar triste, chorando o dia inteiro, se isso incomoda, tem que buscar ajuda. Pode não ser nada. É que na vida é muito complicado, né? Por isso que tirar esse estigma é importante. A gente vive melhor, de repente, quando a gente se conhece melhor, né? Tem essa questão da terapia trabalhando. Já eu quero saber como é que você trabalha com psicólogo, tá? Que conversa que acontece entre esses dois profissionais? De repente, alguém que já começa a fazer aí uma terapia com psicólogo, em determinado momento ele pode falar, olha, vamos procurar um psiquiatra e trabalhar junto? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, você falou isso de somatizar, né? Queria que você falasse de novo sobre isso, as dores pelo corpo, isso só vai agregando ali a dor à pessoa, né? A somatização é muito comum, né? Principalmente nesses casos, que ou não está tendo tratamento, até tem, mas não está tendo uma melhora significativa. Aí você começa a ter sintomas físicos e essa somatização, ela também varia com cada pessoa. Cada um tem algum sistema no corpo que vai ser aquele mais frágil. Então, os que são o sistema gastrointestinal, aí síndrome do intestino irritável, gastrite, úlcera, refluxo, gastrite, né? Ou, por exemplo, se é a parte muscular, então, aí sistema osteomuscular, musculatura, dores musculares, que nem, como ela falou, né? A dor de cabeça, né? Que já isso, tem uma pergunta aqui também, se depressão dá dor de cabeça. Eu vou achar o nome da nossa telespectadora para poder mandar um beijo, mas pode falar, doutor. A dor de cabeça que também é muito frequente, né? Porque até aí saindo um pouco falando na abordagem da medicina chinesa, né? O que acontece? Quando você tem muita ansiedade ou às vezes até uma depressão mais reprimida, você começa a afetar alguns outros órgãos do corpo, alguns outros pontos e meridianos, que a gente fala que é o conjunto de pontos, né? E muitas vezes do fígado, da região do fígado, que chega a afetar na cabeça e dando algumas dores específicas. Então, dor de cabeça é muito comum mesmo na ansiedade e na depressão e é importante ser tratado. No caso com a acupuntura, a gente já tratando aí as duas frentes, tem uma melhora aí até muito mais rápida, né? Tá. Foi a Sol Soraya que escreveu aqui pra gente. Ela mora em Divinópolis, Minas Gerais, queria saber se depressão dá dor de cabeça. O doutor falou aqui, então, um pouquinho, porque a dela dói todos os dias. Doutor Paulo, tem tantas perguntas aqui no Facebook, doutor. Deixa eu escolher mais uma aqui. Há 3 anos, então o André Monteiro diz que está há 3 anos desempregado por conta de uma gastrite que acarretou numa esofagite. Já faz tempo que ele está assim, meio frustrado com essa situação, não tem vontade de sair do lugar, sinto falta de ar, tontura. Se fica parado por muito tempo, ele tem tontura.
isso em várias ocasiões, ele diz aqui, esperando um ônibus, enfim. Ele tem medo que isso seja síndrome do pânico. Já que eu comecei a introduzir, então, esse tema da síndrome do pânico aqui no programa também, fala um pouquinho pra gente. Pode ser depressão, a gente sabe que existe uma tristeza muito grande, você não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, realmente gera uma frustração. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Sim, é muito importante. A gente está falando dessas somatizações, passa a ter ali gastrite, alguma alteração intestinal e acaba tendo uma piora progressiva enquanto não faz o tratamento. Mas é importante também, que a gente acaba até não falando, que assim, lembrar sempre de também, paralelamente, fazer o acompanhamento clínico, porque nada impede que você tenha uma doença ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pacientes com depressão têm 50% a 60% de chance maior de ter uma doença cardíaca do que a população que não tem depressão. Então, é importante você faz acompanhamento na psiquiatria, mas também, né, porque tem pacientes que fazem esse outro exagero também, que assim, começa realmente, faz tratamento psiquiátrico, mas às vezes fica 5, 10 anos, não faz nenhum. Você só vem aqui comigo, você está 10 anos sem ir no cardiologista, verdade, por exemplo, né? Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, quero agradecer demais a sua presença aqui, e você que está em casa, que participa, a gente sabe que é um assunto que às vezes as pessoas não querem falar sobre ele, né? Querem ouvir sobre ele, mas não querem perguntar, né? Você não quer admitir, de repente, que você sofre com um problema como esse. E esse pode ser, em 30 segundinhos, doutor, eu queria que você encerrasse o programa, reconhecer, buscar ajuda, né? Isso é o primeiro grande passo para conseguir aí o tratamento, porque só ficar no negativo não vai levar realmente a pessoa a lugar nenhum, né? Sim, reconhecer, buscar ajuda, buscar mais informação e realmente especializada, porque hoje em dia a gente tem aí na internet, né? O pessoal acha qualquer tipo de informação, mas então se assusta com a informação sem precisar. Então, assim como você tem o seu Facebook, eu também tenho lá o meu, eu tenho o nosso site, só entrar em contato e tirar suas dúvidas, né? Nome do doutor, Paulo André Pereira, então procure no doutor no Facebook também você tem, né? Também. O site www.doutorpaulo.net, então doutor abreviado, drpaulo.net, www.doutorpaulo.net. Os telefones, 0 operadora 11 5523 8398 5523 8398 e 5523 8130 5523 8130. Doutor, muito obrigada por ter vindo, obrigada pela participação, muito a falar sempre sobre depressão e tantos outros problemas que a gente pode passar durante a vida, né, mas que tem que buscar uma solução, tem que buscar tratamento. Obrigada, volto sempre. Obrigado. Olha só, hoje eu conversei com o Dr. Paulo Pereira. Obrigada a você que compartilhou um pouquinho da sua vida em cada pergunta que mandou aqui para Consulta ao Doutor. Estamos sempre de portas abertas para ouvir também sobre o que você quer que a gente fale aqui no Consulta ao Doutor. Pode mandar sua sugestão. Obrigada pela participação, pela confiança. Um beijo para vocês, a gente se vê amanhã. Tchau.